Agora a gente vai falar dos tratamentos, né? Então, o primeiro tratamento que a gente vai falar é sobre o tratamento farmacológico das demências. E aí não existe uma cura para a demência degenerativa. O tratamento hoje, né, farmacológico, normalmente ele é sintomático e modificador de curso, visando aí desacelerar a progressão e melhorar a qualidade de vida. E aí a gente tem os medicamentos que são inibidores de acetilcolinesterase, que aí até a gente tem a donepezila, rivastigmina e galantamina, que são indicados nas demências leve a moderada, atuam inibindo a degradação da acetilcolina, melhorando a transmissão colinérgica. Os efeitos é a melhora discreta da memória, atenção e comportamento. Tem também a rivastigmina, né, em adesivo transdérmico, que melhora a adesão e reduz, então, os efeitos colaterais. A gente tem, né, outras classes de medicamento, que é a memantina, que é o antagonista dos receptores NMDA de glutamato, indicada, né, nas fases de moderada a grave e pode ser associada aos inibidores de colinesterase. E hoje, né, a 2023, a gente tem hoje uma novidade aí no mercado, que é a lecanemab, né, que é um anticorpo anti-amiloide que foi aprovado nos Estados Unidos, né? Primeiro medicamento modificador do curso da doença com evidências robustas, mas com uso restritos, né, aí a centros especializados. E agora falando de nós, né? Então, o fisioterapeuta, ele tem um papel essencial na equipe multiprofissional, que cuida de pessoas com demência. Sua atuação vai muito além da reabilitação motora, né? Ela envolve preservação da função, segurança e qualidade de vida. Então, os principais objetivos, né, da fisioterapia: manter a funcionalidade, com estratégias para preservar a independência nas AVDs pelo maior tempo possível, adaptando as intervenções às fases da demência e às preferências do paciente. Prevenção de quedas, né? Idoso com demência tem riscos de quedas de 2 a 3 vezes maior. O treinamento de equilíbrio, marcha e fortalecimento muscular, então, são prioritários. E por último, né, estímulo da cognição. Exercícios físicos, especialmente aeróbicos e de dupla tarefa, que a gente já falou em sala de aula, demonstram aí benefícios mensuráveis sobre o cognitivo, né, através aí dos mecanismos neurobiológicos. Falando então, né, dos, da, das condutas, né? Então a gente tem aí os exercícios físicos e a cognição, né? Então, o exercício físico é a intervenção não farmacológica com maior nível de evidência para melhora cognitiva no envelhecimento e na demência leve a moderada. O exercício aeróbico, como caminhada, ciclismo, hidroginástica, induz a neurogênese do hipocampo, aumenta, né, as proteínas e melhora a memória e função executiva. O protocolo adequado é de pelo menos 30 minutos, de 3 a 5 vezes por semana, com intensidade moderada. Já os exercícios resistidos, como a musculação e treino funcional, estão associados especificamente à melhora da função executiva e atenção. Ele fortalece músculos posturais e reduz riscos de queda. Já o treinamento multimodal, que é a combinação de exercício aeróbico com exercícios resistidos, com treino de equilíbrio, com treino de dupla tarefa, né, cognitivo-motora, produz uma melhor resposta global sobre o cognitivo, função e humor. Na hora que a gente fala, então, dos mecanismos neurobiológicos do exercício, ele exerce efeitos, né, neuroprotetores e neurotróficos mensuráveis no cérebro. Então, compreender, né, esse mecanismo vai reforçar a nossa base científica.
Primeiro, um aumento dos neutrófilos, né? Do BDNF, ou seja, da função, né? É um fator neurotrófico derivado do cérebro, promove uma sobrevida neuronal, neurogênese e plasticidade sináptica no neurocampo. Ele também aumenta a perfusão cerebral, porque produz vasodilatação e angiogênese, melhorando o aporte de oxigênio e glicose, né, nas regiões cognitivas. E a potencialização das sinapses, né, que é o fortalecimento das conexões sinápticas, que melhora a eficiência da transmissão neural e reduz a inflamação cerebral. Então, BDNF, né, que é esse nome aqui, ele é considerado aí o principal mediador dos benefícios cognitivos do exercício. Seus níveis, eles aumentam de forma significativamente após sessões aeróbicas, com efeitos mensuráveis aí, né, no volume aí do hipocampo. Falando em cuidado centrado na pessoa com demência, né, ele reconhece que mesmo com comprometimento cognitivo grave, o indivíduo ele mantém emoções, história de vida, valores e necessidade de dignidade. Então é necessário que exista uma comunicação positiva e adaptada, com linguagem simples, frases curtas, contato visual, tom calmo e validação emocional. A gente deve evitar correções diretas de erros de memória e priorizar o estado emocional ao conteúdo, né, do fato em si. O respeito à autonomia residual do idoso. Então, oferecer escolhas dentro de limites seguros, respeitar preferências e ritmos do paciente e envolvê-lo ativamente nas decisões sobre o seu próprio cuidado, sempre que for possível. E abordagem baseada na biografia do paciente. Então, conhecer a história de vida, ocupações anteriores, hobbies, valores dos pacientes, permite individualizar a intervenção e identificar atividades com maior engajamento e significado. Outra técnica é o aprendizado sem erros na reabilitação. Então, qual que é esse princípio? Então, o aprendizado sem erros é uma estratégia reabilitadora que elimina tentativas e erros durante o processo de aprendizagem, explorando a memória implícita relativamente preservada, né, na doença de Alzheimer. Em vez de pedir que o paciente tente lembrar, o terapeuta ele vai fornecer a resposta correta desde o início, evitando que o erro seja consolidado na memória. Então, vamos falar da aplicação prática, né? Então, a gente dá uma instrução verbal direta e passo a passo das tarefas. Aí a gente demonstra antes de solicitar a execução. Repete sistematicamente em ambientes sem distração. A gente dá o reforço positivo imediato a cada acerto e vai aumentando gradualmente a complexidade do exercício. Ele deve ser aplicado, né, para reaprender as AVDs, como vestir-se, usar talher, deslocar-se, né, com segurança dentro de casa. Falando um pouco, né, das políticas públicas, né, e da rede de atenção ao idoso com demência, o Brasil ele dispõe de uma rede de atenção ao idoso que, quando bem articulada, consegue oferecer suporte integral à pessoa com demência e aos seus cuidadores. Primeiro, a gente tem a atenção básica, né, que é a estratégia de saúde da família ou as unidades básicas de saúde, que deve ser a porta de entrada do sistema, responsável pelo rastreamento cognitivo, diagnóstico precoce, visita domiciliar e apoio ao cuidador familiar. O médico de família é a peça central.
Aí a gente tem também os centros dias e os CRAS, que é o Centro de Reabilitação. Oferecem estimulação cognitiva, socialização e respiro ao cuidador. Reduzem o isolamento social e retardam a institucionalização. A gente tem também os ambulatórios geriátricos, né, e psicogeriatria, com avaliação especializada, diagnóstico diferencial complexo, ajuste farmacológico e condução de casos de demência moderada a grave. E, por último, as instituições de longa permanência e os cuidados paliativos, né? Então, para casos avançados, as instituições de longa permanência e a abordagem paliativa garantem conforto, dignidade e qualidade de vida aí na fase final desse paciente. A gente ainda vai ter, né, eu acho que é o nosso último conteúdo, né, para falar sobre os cuidados paliativos. Aí, né, então, na saúde pública, então, não existe uma saída individual para crises da demência, né? A sociedade, ela não está estruturada para este doente crônico, né? Como está, por exemplo, para um paciente hipertenso ou para um paciente diabético. A gente tem que pensar que a população, né, de idosos está crescendo. E com isso também, né, o número de demências, né? E aí a gente vê que a estrutura de suporte social ela continua, ela não está acompanhando, né, o crescimento dessa população. Os ambulatórios dias, né? Existe aí uma necessidade urgente de espaços terapêuticos com fisioterapia, psicologia, que ofereçam segurança ao paciente e liberdade do trabalho aos familiares durante o dia. E a estratégia de saúde da família? Os maiores programas de saúde comunitário do mundo precisam incorporar as demências. Agentes de saúde são a linha de frente para identificar, né, essa onda silenciosa antes que o núcleo familiar se colapse. E aí, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, então, sobre o mini exame do estado mental.